E aí, pessoal? Vou dar uma limpada aqui dar uma limpada na lente aqui. Tá meio embaçado. E aí, galerinha, tudo certo? Vamos continuando hoje com a nossa sequência de lives aqui. Olha aí, já vem chegando gente, beleza, galera? Vamos chegando. Cláudia, Débora, Ana, Flor, beleza? Dayana, tudo bem? Que bom ter vocês aqui mais uma vez, né? Estamos hoje na nossa quarta live da nossa sequência aí de 5 lives sucessivas, né? 5 dias de lives todo dia. E meu topetão tá gigante aqui, ó. Vou ter que cortar. Amanhã eu vou cortar. É isso aí, Cláudia. Hoje tá ao vivo então, né? Vai chegando mais pessoas agora e hoje eu vou falar, pessoal, sobre dicas para aumentar o sucesso em fechamentos de contrato na hora de apresentar uma proposta comercial, né? Porque a gente muitas vezes consegue potenciais clientes para conversar, apresentar nossas propostas, mas o que vale mesmo é o fechamento, né? Se a gente ficar só apresentando proposta comercial, não adianta. Tem que fechar, tem que ter uma boa conversão em vendas, como a gente fala, né? Fala, Emanuel. Beleza? Engenharia Braga, Grace Albuquerque, Vanessa dos Anjos. Vamos chegando aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, depende de cada um aí, né? Beleza, galera? Então, sem mais delongas, né? Deixa eu ver que horas são agora. Já é 12h32 aqui. Fala, galera da Level, Ana Clea. Vamos lá. Bom, já começando com o conteúdo, né? A gente pode dizer assim, que ao negociar com o cliente, a primeira dica, assim, né? Uma coisa mais básica, que ao negociar com o cliente ou o potencial cliente, é preciso, obviamente, que tanto você quanto ele tenham exata noção do que está sendo negociado, né? Os dois têm que ter perfeito conhecimento do que se trata aquela relação comercial que está acontecendo ali. Parece uma coisa tão básica, como muitas coisas que a gente fala parece básico. Deixa eu fixar aqui. Mas são coisas que a grande maioria não faz, né? Então não adianta a gente dizer, mas isso é básico, é clichê, e não fazer. Então quero ver tu fazer aí. Beleza? Olha aí, Mérito, Emily, Carol, Michele, Sulamita, Vanessa, Rafaela, Grace. Vamos lá, galera. Muito bom. Beleza. Então essa seria a primeira dica, a mais óbvia, mas que é muito importante até por uma questão de comunicação entre as partes, né? A questão do entendimento do que o cliente quer e o que você presta de serviço e fazer esse match da forma geral. É questão de escopo, né? Existe até um site, se vocês procurarem na internet, que é Manual de Escopo. Manuais de Escopo. Manual de escopo ou manuais de escopo, é uma dessas duas alternativas. E lá tem bem detalhado os tipos de escopo que os profissionais, inclusive as nossas profissões de projetos e obras, têm que eles podem ter como prestadores de serviço, tá? Então é muito bacana até para vocês usar para fazer uma proposta comercial, um contrato, né? Bom, mas vamos lá, galera. A parte da comunicação também é muito importante a gente considerar aquele quesito de não falar muito termo técnico e falar a linguagem do cliente, a não ser que o cliente realmente seja um técnico, né? A gente tem aqui, no livro, eu tenho um capítulo que é somente sobre aumentar a taxa de fechamento, né? Na verdade é uma parte do capítulo. O nome do capítulo é Marketing e Vendas. Daí a gente tem aqui dentro do capítulo de Marketing e Vendas a parte de marketing digital, eu falo sobre prospecção de clientes, né, tanto offline quanto online. Depois eu falo sobre exemplos práticos de prospecção, né, dou exemplos, uns cases de exemplos. Falo sobre como captar clientes no início sem ter portfólio, que eu falei mais na nossa primeira aula lá segunda-feira, né? Falo sobre vendas e aí chega uma hora que eu falo sobre a apresentação de proposta e aumentar as taxas de fechamento, que é o que a gente está falando aqui hoje. Olha aí, já temos dezenas de pessoas, agora eu já posso dizer que temos dezenas de pessoas aí. Beleza, galera?
Enfim, é muito comum a gente ver propostas muito incompletas e inconsistentes. Falando aqui da proposta comercial, ou seja, o orçamento, o papel, né, que você vai apresentar para o seu cliente. É muito comum a gente ver proposta incompleta e inconsistente. O pessoal faz só para quebrar o galho ali, ao passo que do outro lado da mesa está um leigo, geralmente sem nenhum conhecimento técnico, né, para receber as informações que estão sendo passadas. Então a gente não pode cometer esse erro, tá? Aí a pessoa que está recebendo a proposta, ela vai voltar toda a atenção dela para o preço, deixando de lado muitas partes muito mais importantes no conteúdo, né? Muito importantes, onde está contido ali as informações sobre o produto, sobre o serviço, informações essenciais sobre o que ela está prestes a adquirir, sobre de que se trata aquele contrato, aquele serviço que você está apresentando a proposta. Contrato não, a proposta comercial, que é diferente, né? Tem gente que ainda se engana, confunde proposta comercial com contrato. Não, é só uma proposta mostrando o que você pode apresentar, o que você pode prestar de serviço. Depois, fechando o contrato mesmo, aí é um outro documento. Ou seja, o cliente deixa de prestar atenção na parte mais relevante da proposta e vai prestar atenção no preço, que é a única coisa que ele sabe, né? Então a gente tem que dar muita ênfase nos demais detalhes que eu vou falar aqui hoje, tá? Eu vou falar sobre os itens principais que você tem que colocar numa proposta comercial, vou falar sobre como mexer com as emoções do cliente para aumentar as taxas aí de fechamento e tudo mais, né? Peraí, só um segundinho. Vamos lá, galera. Beleza, continuando aqui. Então, é preciso que você demonstre o que, quando, onde, como, porquê, né? Sempre com linguagem simples, fácil de entender, evitando os termos técnicos. E alguns clientes pensam, por exemplo, que... Isso vocês já sabem, né? Alguns clientes pensam que fazer um projeto arquitetônico ou um projeto de interiores, um projeto estrutural, falando com arquitetos, engenheiros, designers, é só fazer ali uns desenhos, umas plantas, umas perspectivas, né? E eles ignoram o quão importante e difícil é o processo criativo, o processo de planejamento da obra, os inúmeros condicionantes legais, né? A legislação, a burocracia, os condicionantes físicos, os condicionantes ambientais, funcionais, tecnológicos, né? A questão de conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico, enfim, é muita coisa que tem que ser levada em conta e que traz benefícios para o cliente se ela for bem feita e malefícios se não for bem pensado e planejado. Mete o dedo no coraçãozinho aí, galera, vamos lá, vamos fazer essa mensagem se espalhar mais e mais gente assistir esses conteúdos tão relevantes. Fala Mérito, verdade, é isso aí, Mérito Gráfica. Então a gente tem que mostrar que um projetinho mais barato, né? Um projetinho barato sai mais caro, desastrosamente mais caro no fim das contas, considerando todos os problemas graves que podem surgir devido a um projeto ruim, né? Um mau planejamento, uma execução mal feita. Então a gente já falou muito em outros momentos aqui nas lives, eu falo bastante também sobre isso, que é a questão da percepção de valor. Essa hora de apresentar a sua proposta comercial é onde você tem que demonstrar o real valor e não somente o preço, mas o valor que você entrega, os benefícios para o cliente. O preço do seu serviço, isso eu acho muito bacana de falar, né? O preço do seu serviço é você que define. A gente teve a aula na terça-feira, né, a nossa live sobre precificação, que o pessoal adorou aí, né? Todos aqueles dados mais técnicos de precificação. Mas é você que define, né? Você que decide quanto vai cobrar de preço. Mas o valor não é você que define. O valor quem define é quem? É o cliente. É a percepção de valor que o cliente tem do seu serviço. Ou seja, ou ele percebe o valor no seu serviço ou ele não percebe. Então cabe a você demonstrar ao cliente esse real valor, né? Muita gente pergunta, mas como demonstrar valor? Como demonstrar o valor? É uma coisa mais subjetiva, né? Não é uma coisa assim técnica que você estuda, aprende e deu, né? Então você tem que realmente entender as nuances aí, as peculiaridades. Mas vou falar mais sobre isso hoje, tá? Cabe a você demonstrar e aumentar a percepção de valor que o seu cliente tem sobre o seu serviço, porque senão ele não vai perceber, né? Não existe mágica. Quando o valor percebido pelo potencial cliente é maior do que o preço que você está cobrando pelo serviço em questão,
a venda está fechada. Ele tem uma percepção aqui de preço, né? Ele enxerga aqui o preço. Aí ele tem uma percepção de valor. Você colocou o preço aqui, ele está vendo o valor aqui. O cliente, potencial cliente, está vendo o valor aqui. E o preço aqui. Você vai argumentando, vai demonstrando, vai apresentando provas sociais, enfim, você vai mostrando para o cliente que o seu valor é maior do que aquilo que ele imaginava, principalmente demonstrando os benefícios que ele vai ter ao te contratar, os males que ele vai evitar ao te contratar. Ele, nossa, esse serviço realmente vale muito, isso vai me evitar problema, isso vai me dar muito benefício, vou economizar dinheiro, vou economizar tempo, vou ter uma obra melhor, etc, etc, etc. E quando ele vê que o valor que você está entregando para ele é maior que o preço que está cobrando, aí fechou, né? Fechou a venda, aí não tem mais mistério. Beleza, galera? Olha aí, ó, já estamos em mais de 30 pessoas aí na sala. Sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal. Poucos clientes se dão conta, né, de que um serviço bem feito custa mais caro e demanda mais investimento de tempo, de estudos, de conhecimento, né? Eles não... Em geral, né, generalizando, os clientes não percebem o real valor daquele nosso serviço, porque é muito subjetivo, né? É diferente de você pegar uma carteira, uma xícara, ah não, isso aqui vale tanto. O nosso serviço é uma promessa, a gente vende uma promessa. É ou não é verdade? A gente vende uma promessa. Ah, eu vou fazer isso para você, eu prometo que vou fazer. Então é difícil da gente tangibilizar, tornar isso mais concreto, mas essa é a nossa tarefa, né? Que com técnicas, com informação, sabendo fazer, né? Com método, a gente consegue, tá? Existem métodos para isso. E para não focar somente no preço final, que aí é aquela coisa que todo mundo sabe comparar. Ah, eu vou comparar isso com isso, esse é mais barato, e é só o que o pessoal sabe reclamar é do preço, né? Quando não tem conhecimento, quando é muito leigo. Então provavelmente vou dar um exemplo aqui, provavelmente você já viveu isso na pele, né? O interessado em contratar um serviço seu liga para você ou manda um e-mail, alguma coisa assim, para fazer uma cotação, né? Manda um WhatsApp ali para fazer uma cotação, como se estivesse ligando lá para a padaria, né? Pedindo um preço de um bolo de chocolate lá. E aí, quanto é que sai um projeto de uma casa de 150 metros, né? Quanto é que tá o metro quadrado, né? Aí você fala lá, não deveria, mas tem gente que fala lá o valor. Aí a pessoa, poxa, tá caro, hein? Mas tá mais caro que ali na padaria da esquina ali, né? Na padaria da arquiteta Josefina. Porque daí já começa a pedir desconto também, né? Não tem um desconto e tal, não dá para fazer o metro quadrado mais barato. Por quê, né? Existe uma falta de compreensão geral sobre a diferença entre adquirir um serviço intelectual de alto valor agregado, como é o nosso, de adquirir um bem de consumo na prateleira do supermercado, né? Se o cliente chega e te pede apenas uma plantinha, umas ideiazinhas, já fica claro a falta de conhecimento dele sobre o que realmente significa a palavra planejamento, projeto, né? Então, o que a gente tem que fazer, galera? Um cliente assim precisa ser orientado, precisa ser educado, né, pelo profissional responsável, ou seja, por você, por mim, por todos os que prestam esse tipo de serviço. Por isso que eu bato tanto na tecla de que é necessário definir e explicitar de forma clara o escopo do serviço, o conteúdo, o propósito. Então a proposta comercial não é só para passar o preço. Ah, vou passar um orçamento, não é só passar o preço. Ela é uma proposta instrutiva, orientativa, educadora. É isso aí mesmo. Você lembra que eu falei ontem sobre o marketing de conteúdo, que ele vai qualificar o seu cliente, vai educar o seu cliente, instruir, e você, ao invés de ser visto como um vendedor, vai ser visto como um educador, uma educadora, é muito melhor, né? E na hora da proposta comercial, isso continua sendo uma espécie de marketing de conteúdo. Não é bem isso, mas faz parte do marketing, né? O preço é uma dos 4 P's do marketing, é um dos P's essenciais do marketing, é o único P do marketing, né? Praça, preço, promoção e ponto de venda. Praça, preço, promoção e produto, desculpa. A praça é o ponto de venda, é a mesma coisa. E o preço é 25% disso e ele é o único que traz recursos. Então você tem que estar muito orientado a saber fazer o preço. Mas não adianta fazer um preço bom e não fechar negócio, né? Então, pessoal, o que a gente deve destacar? A gente deve destacar quais os diferenciais, como alguém estava comentando aqui, né? Tem que destacar quais os diferenciais que você tem perante os concorrentes, tá? E após isso, só após isso, apresentar preços e condições.
se o cliente quiser comparar você e a sua empresa com os concorrentes, pode ter certeza que ele vai fazer isso, né? Você vai aumentar as chances para que ele não compare apenas o preço e as condições de pagamento, que é o que geralmente a maioria faz. E sim, tenha clareza sobre todos os diferenciais que você possui. Então ele não vai só pegar ali os preços e comparar com o concorrente, não. Ele tem que ter clareza dos diferenciais para ver o porquê que talvez o seu preço é mais alto, né? Então isso é muito importante. Olha aí, a Amanda falou, confesso que tenho dificuldade de argumentar com o cliente por ser recém-formada, é tenso. No início é realmente mais tenso, né, Amanda? Mas é por isso que a gente está aqui, hoje eu vou falar sobre essas questões e como ter maior facilidade para argumentar. Sempre vai ser um momento mais, ainda dá um certo nervosinho ali, uma ansiedade, mas é normal, tá? Você pode ter 50 anos de profissão e fazer isso muito bem, sempre vai dar uma certa tensão, né, se vai fechar ou não, mas é um momento, diria que é um momento bacana, é uma emoção, né? Bom, então mostrar muitos diferenciais, né? E obviamente um dos aspectos mais importantes da proposta comercial é o preço, né? Com certeza. A gente sabe que em diversos casos ele faz muita diferença, porque a maioria dos clientes, querendo ou não, procura um preço mais baixo, é mais orientada a preço, né? Mas a gente tem que se lembrar do que a gente falou antes, no teu dia a dia. No teu dia a dia, agora parem você e pensem aí. Oi, Ale, beleza? Para e pensa aí. No seu dia a dia, você sempre escolhe comprar os produtos e os serviços mais baratos? Sempre? Sempre que você vai comprar alguma coisa, vai comprar um sapato, uma bolsa, uma mochila, uma furadeira. Eu tô aqui com uma furadeira. Você... Desculpa, pessoal. Você sempre compra o mais barato? Não, eu vou comprar o mais barato. Não, né? Não é assim que acontece geralmente, né? Muitas vezes a gente compra as coisas mais caras pela questão da qualidade e etc. E tem várias as pessoas consideram muito questão de status de marca, etc. O posicionamento da marca, né? Então, não é porque você é mais barato que a pessoa vai te contratar. Tem muitas outras coisas envolvidas. Não é só porque você é mais barato. Tipo, eu vou botar um precinho mais barato e vou fechar. Não, você pode botar um preço barato e não fechar, o cara contratar a pessoa mais cara, tá? Por diversos outros fatores que a gente vai falar aqui hoje ainda, tá? A gente falou de diferencial, né? Uma bela e bem elaborada apresentação de proposta comercial por si só já é um diferencial. Uma boa apresentação já é um diferencial. E uma outra forma de ver diferenciação é empacotar os seus serviços, tá? E agora a gente vai falar sobre essa questão de empacotar os seus serviços. Beleza? Olha aí, ó, a Amanda falou que é pela qualidade. Exatamente, Amanda. A Ali falou que comprou meu livro e leu em uma semana, que legal. O pessoal diz que é bem fluido, né? Que corre bem, porque eu fiz realmente com uma linguagem fácil e bem, mas sem aquela coisa chata de teoria. É coisa prática mesmo para ler e colocar em prática. Show de bola. Isso aí, ó, tá lendo e fazendo as marcações de novo. Eu tenho um monte de marcação aqui, risco e tudo mais. Cada edição eu dou uma mudadinha nele, mas faz parte, né? Sempre melhorando. Bom, pensa comigo então, falando de empacotar serviços. Deixa eu ver que horas são aqui. 12h48. Não, tem bastante tempo ainda. Empacotar serviços, tá? Pensa comigo. Se você vai buscar um empréstimo bancário, cada banco ele te oferece prazos de pagamentos diferentes, exigências diferentes, né? Seguros, cada um te oferece um pacote diferente, né? Cada um deles com um serviço único e incomparável, né? Porque eles começam a colocar diferenciais, aqui tem um pacote com isso, você vai ganhar uma taxa disso, isso. E aí eles cobram taxas e custos distintos. Eles fazem isso realmente para evitar a comparação, eles criam serviços para evitar a comparação, para ser incomparável, né? Empresas de telefonia que oferecem pacotes com variação de minutos disponíveis, com largura de banda diferente, com limite de banda diferente, SMS incluído, WhatsApp, Facebook incluído sem consumir dados, desconto nos aparelhos mesmo, na compra do aparelho eles te dão desconto. Então são muitos preços e pacotes, né? Por uma mesma coisa, entre aspas, você pode pagar muito mais do que em outro lugar com outro pacote. Às vezes no mesmo lugar você tem pacotes diferentes e paga quase o mesmo serviço, produto, um valor bem diferente, né?
Acontece o mesmo também em companhias aéreas, né? Muitas vezes as companhias aéreas elas cobram valores diferentes pelo mesmo assento no mesmo trajeto. Valores diferentes para o mesmo assento no avião por um mesmo trajeto. Isso se dá simplesmente porque elas oferecem mais pontos de recompensa lá no programa de milhagem, no Smiles, no Múltiplos, no Azul, não me lembro lá o nome. E o que mais que eles oferecem? Maior flexibilidade na mudança da data da viagem, né? Tem o valor econômico, tem o flex, não sei o que. Possibilidade de reembolso em caso do cancelamento por parte do passageiro. Se você quiser comprar uma passagem com possibilidade de 100% de reembolso no cancelamento, ela é mais cara, né? Variações na quantidade de bagagem permitida, quanta bagagem eu posso levar junto, entre outras várias diversificações no produto, né? Então, agora depois de falar de tudo isso, eu te pergunto, tira um tempo aí para refletir sobre os teus serviços. O que você entrega ou pretende entregar para o seu cliente se você ainda não tem um escritório? Sei que tem gente aqui que já tem 20 anos de escritório, mas tem gente que está se formando agora, né? Então reflita aí sobre os seus serviços, né? Como que você pode se inspirar nesses exemplos que eu citei, empacotando seus serviços em diferentes opções, agregando valor ao cliente, e quais os diferenciais que você pode propor que se tornem alguma coisa única, alguma coisa incomparável. Eu sei que companhia aérea, telefonia e banco não são empresas tão amadas assim, né? Muito pelo contrário, são empresas muitas vezes odiadas. Mas existe como fazer a coisa bem feita, fazer a coisa de uma forma melhor, né? Eu estou dando só um exemplo da parte comercial deles, de pacotes, que é muito interessante, que realmente funciona e a gente pode usar de uma forma muito íntegra, né? Muito honesta, claro, sempre, né? Então a gente tem que pensar como fazer pacotes. Às vezes o cliente não vai fechar um pacote mais premium, mas você tem uma opção um pouco mais barata. Ele quer desconto. Tá, eu posso te dar um desconto, mas eu vou te oferecer um serviço com um pacote diferente aqui, que tem um pouco menos de benefícios para você, eu vou entregar um pouquinho menos de coisas. Então, você tem opções para o cliente, você tem alternativas. Não é simplesmente, eu vou te fazer esse projeto, você vai me pagar tanto. Eu quero desconto. Tá. Se é para dar desconto, eu vou diminuir o meu serviço, eu vou fazer algo a menos, você vai me pagar à vista. Então tem que ter uma contrapartida. Eu não sou totalmente contra a dar desconto, mas não é simplesmente o desconto por medo de perder o cliente. Não, faz um desconto, tá bom, eu diminuo 10%, diminuo 20%. Não dá, porque senão quer dizer que você estava enganando o cliente com o preço anterior. Se você pode baixar 50% do seu preço, então o preço inicial você estava enganando o cliente, né? Não, você tem que ter uma contrapartida. Então, esses pacotes é muito bom ter para ter uma contrapartida, ter forma de negociar, o cliente ter uma ancoragem. Quando você ancora um produto premium, um serviço premium aqui em cima, ele pensa, olha, esse aqui até que tá barato, vou levar esse do meio então, né? Isso acontece muito e é muito interessante você usar. São muito odiados, é isso aí, por mim também. Mas tem empresas diferenciadas, tipo o Nubank, por exemplo. Hoje eu recebi um cartão novo aí do Nubank. Cara, eles são, hoje em dia eles são já um banco, eles têm cartão de crédito, tem um serviço ótimo, um aplicativo ótimo, uma experiência do cliente, experiência do usuário muito boa. E eu tenho certeza que tá para surgir já na área de telefonia, já empresas tipo Nubank, tá? Para detonar com essa galera que atende mal, com essas empresas mais antigas que dominavam o mercado, ainda dominam em certas partes. E essas empresas novas com mais tecnologia, com mais voltadas ao bom atendimento para o cliente, elas que vão predominar, tá? Inclusive a Claro acabou de ser ultrapassada no market share, né, pelas pequenas empresas de internet. Se somar todas as pequenas empresas de internet, elas já estão na frente da Claro, que era a número 1, a Claro e a NET, que são juntas, né? São só um exemplo como as pequenas que atendem melhor estão ultrapassando as grandes, né? Bom, pessoal, então o valor percebido quando você faz esse tipo de pacote, o preço que você vai cobrar pode ser algo muito menos importante aos olhos do cliente
do que esses valores agregados e tudo mais, os diferenciais, algo único e incomparável. Então você não vai focar só no preço. E agora eu vou falar sobre os itens obrigatórios em uma proposta comercial, tá? Essa parte é muito legal, dá até para anotar aí, porque é uma parte muito interessante. Tem no livro, obviamente, né, os itens obrigatórios aqui. Vamos ver. Eu até vou ler aqui do livro, tá? Para não esquecer de nada. Olha só, itens obrigatórios. Esse meu tá até arriscado, ó, de tanto que eu rabisco o livro. Para quem não conhece, empreendedorismo e gestão de escritórios de arquitetura. Quem tem interesse é ali, ó, arquitetoexpert.com/livro. Foi feito o jabá agora, né? A minha propaganda. Vamos lá, galera. Ó, itens obrigatórios na proposta comercial. Antes de qualquer coisa, você deve inserir as identificações iniciais e então o escopo do serviço, como eu falei antes, onde vai estar descrito o conteúdo geral da proposta com a apresentação de todos os itens abordados no projeto. Isso é o básico que todo mundo faz, né? Depois disso vai vir a sua metodologia de trabalho, explanando como será cada etapa do serviço e seu processo prático, né? A metodologia de trabalho, como vai ser cada etapa de serviço e o processo prático para isso. Apresentar como você... Número 3 agora, tá? Número 3. Apresentar como você vai mostrar a evolução do que está sendo feito em fases intermediárias. Isso reduz a ansiedade do cliente. Esclareça também como vai ser feita a entrega final. Tipos de arquivos, quantas pranchas vai ser e o que mais for necessário. Então é muito importante você deixar bem claro como vai ser demonstrada a evolução do seu serviço, porque senão o cliente fica ligando, e aí tá pronto, e aí tá pronto, e aí tá pronto, mas você não tá nem na metade. Então é bom você já ter esse planejamento de fases intermediárias. Ó, nessa data aqui eu vou te entregar isso, isso, isso. Nessa data vai ter isso, isso, isso. E aí vai tendo essas fases intermediárias de verificação, né? É isso aí, é arriscado mesmo, tem que riscar, não adianta manter o livro novinho, né? A gente tem que usar e abusar desses bichos aqui. Número 4, então, dos itens essenciais e obrigatórios na proposta. Mostrar os seus prazos de entrega, né? É interessante passar prazos para a realização de cada etapa, não é só de entrega final, em dias corridos e não em datas, tá? É muito importante isso, olha que interessante. É legal não colocar a data da entrega, mas colocar quantos dias corridos vai ser feito aquele serviço. Por quê? Porque você tem que estabelecer umas ressalvas em casos de eventuais necessidades de prorrogação do prazo. Como, por exemplo, tempo para que o cliente pode demorar para avaliar o projeto, né? Às vezes você faz uma etapa e passa para o cliente avaliar. E aí ele demora para responder e quando ele responde, ele quer no outro dia que você entregue. Não. Você tem que colocar em dias corridos. Depois que o cliente aprovou tal quesito, você tem mais tantos dias corridos para fazer tal parte, né? Porque senão fica fechando em datas e quando chega a data, o cliente que atrasou e você toma, né? Então isso é uma coisa bem simples e que é importante colocar. Número 5. Agora você vai falar sobre o preço e as condições de trabalho, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa antes. Estabeleça ressalvas para eventuais necessidades, blá, blá, blá. O tempo que o contratante... É isso aí. Não, beleza. Número 5. Agora você vai falar sobre o preço e as condições de trabalho, formas de pagamento e observações em caso de necessidade de retrabalho, isso é importante, e retrabalho em etapas já superadas, ou seja, pedidos de alteração por parte do cliente sobre algo que já havia sido aprovado. Isso deve ser cobrado à parte, viu, pessoal? Cobrar à parte. Então tem que deixar claro também, número 6, deixar claro o prazo de validade da proposta, não pode ser ad infinitum, né? Tem que ter prazo a proposta, tem que ter uma escassez de tempo, porque você não pode fazer uma proposta e o ano que vem ele chega e quer o mesmo preço, né? Até quando esse preço valerá para esse serviço. Explicar bem quais são as despesas que não estão inclusas nesse trabalho e que deverão ser arcadas pelo contratante, tá? Isso é muito importante. Quais as despesas não estão inclusas aqui? Sei lá, eu coloco, por exemplo, plotagens, taxas da prefeitura, taxa de cartório, tudo isso o cliente que paga e não eu, tá? Não o meu escritório. Isso eu sugiro para vocês, porque senão isso aí pode comer totalmente a rentabilidade, a lucratividade que vocês têm com aqueles projetos, tá? Porque às vezes é muito caro, plotagem, taxas de prefeitura, cartório, etc, né?
Olha aí, a Bianca falou, adorei essa forma de colocar as datas. É muito legal, é simples, né, Bianca? Colocar em dias corridos, porque aí se o cliente fica lá, às vezes fica um mês para te dar uma resposta, ele não pode chegar e no outro dia chega, tá aprovado, e aí quer que você entregue na outra semana porque estava a data lá no contrato da entrega. Não, né? Aí é foda, né? Número 7. Explicar bem quais serão as despesas que não estão... Opa, tô repetindo, as despesas que não estão inclusas. Número 8. Em contrapartida, falar também de quais são as suas responsabilidades, você como profissional, quais os seus deveres, responsabilidades técnicas dentro desse serviço, projeto, né, ou produto que esteja vendendo. Muito importante você mostrar que você tem responsabilidades, é claro, né? Número 9, colocar o que a gente chama de elementos preliminares, definindo quais as condições mínimas para começar o trabalho. Isso também é legal, ó, muito legal, presta atenção. Colocar o de elementos preliminares, o que você precisa de condições mínimas para começar o trabalho. Por exemplo, para começar o projeto de uma casa, você precisa ter os documentos do terreno, né? O seu prazo para fazer o projeto, os dias corridos do seu prazo só começam a contar a partir do momento que o cliente te der o documento, né, do terreno. Aí começa a contar. Então você, além de ter aquele prazo em dias corridos, você ainda tem as exigências. Para começar a contar isso, eu preciso ter isso. Tem que ter a escritura, tem que ter não sei o quê, enfim. Né? É os prazos, a gente chama de elementos preliminares, condições mínimas. Beleza? Vamos ver o que a galera está falando. Alterações de projeto devem ser cobradas à parte. Você coloca uma quantidade específica, um limite de alterações. Isso aí varia de profissional para profissional, mas com certeza tem que ser cobrado à parte, tá? Com certeza. Você até pode colocar ali uma alteração, 2 alterações incluídas, mas eu não recomendo. O que eu recomendo é assim, você alterar bastante os estudos. Os estudos, tudo bem, você está fazendo estudo justamente para chegar. Eu não coloco limite em estudo, até porque eu sei, se o cara te pedir muito mudança em estudo, é porque você realmente não tem a competência técnica. Eu como profissional não tenho competência técnica para fazer um bom estudo para ele, né? Se eu tenho que fazer 500 alterações no estudo. Mas depois que ele aprovou o estudo e deu a chancela lá, e eu começo a fazer o projeto, finalizo lá uma etapa do projeto e ele diz, não, quero mudar. Cara, ele estava aprovado, então vamos cobrar separado, vamos fazer uma nova precificação. Se lembrem da aula de terça, né? Tem que fazer todo o cálculo de precificação de novo só para alteração, tá? E não fiquem com medo de cobrar por alteração, porque isso às vezes é até respeitado pelo cliente. Não, é verdade, está fazendo um serviço. Às vezes a gente tem medo, eu vejo que principalmente quem está começando tem medo de cobrar e de cobrar alteração. Cara, não tem problema nenhum, é normal. Quando você vai comprar uma xícara, tem que pagar, você vai fazer o serviço a mais, fora do escopo, tem que pagar, é normal, o cliente entende isso, às vezes a gente fica com medo, né? Mas isso é falta às vezes é disso, não é só de experiência, é de atitude de ir lá e cobrar, não, isso aqui custa tanto, né? É justo, totalmente justo. Vamos lá, galera, a Amanda pediu se no meu livro tem modelo de proposta. No livro, não me lembro se lá nos materiais complementares tem, eu acho até que tem, mas eu tenho de graça também um modelo de proposta comercial lá no meu site, tá? Gratuito. Vai lá, não agora, depois que acabar aqui o papo, arquitetoexpert.com, vai lá nos recursos grátis que tem proposta comercial, tá? É modelo de contrato, vai em modelo de contrato e lá dentro, quando você baixa o modelo, você vai receber um e-mail com a proposta comercial também, tá? Mas é bem básica e ela é, como eu diria assim, editável, e você tem que adequar para o seu negócio, não é igual para qualquer um, tá? Principalmente o modelo de contrato. Eu até deixei uma ressalva bem grande, que é bom pegar até um advogado para fazer o primeiro modelo do seu contrato, porque cada caso é um caso, tá? Olha aí, a Vanessa disse que permite até 2 alterações sem custo, desde que não seja estrutural. Beleza. Onde é que eu estava aqui? Eu estava no item 9, agora eu vou para o item 10. Concluir a proposta com disposições finais e com a área de aprovação, com a área para assinatura, aprovação da proposta, onde vão constar os dados, blá blá blá, né? Fechamento ali. Então esses são os itens fundamentais, tá? Os fundamentais para ter na proposta. E agora eu vou dar algumas dicas extra aqui, tá? Você tem que tomar cuidado para não formular um documento muito longo, tá? Segundo levantamentos de pesquisas na área de vendas,
As propostas comerciais com menos de 5 páginas, tem 31% mais chance de fechamento. É uma viagem, parece uma viagem, né? Mas é verdade, são dados, não sou eu que estou inventando. 31% maior a chance de fechamento se a sua proposta tiver menos de 5 páginas. Mas é tranquilo fazer uma proposta com menos de 5 páginas, né? Só que assim, agora eu vou dar algumas outras dicas do que você tem que colocar lá dentro. Inclua uma visão geral da sua empresa e uma rápida visão do seu portfólio. Coisa rápida, tá? Não. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo bem, tem que ser curto, no máximo 5 páginas. Depende do escopo também, o que você vai fazer. Mas também não pode ser só uma propostinha de uma folha que não diz nada, tá? Então, prestem atenção. Dentro da proposta, uma visão geral da sua empresa e uma rápida visão do seu portfólio. Caso seja mais de uma proposta, defina uma numeração sequencial para as propostas, né? Assim o cliente pode falar com você usando esse número, a proposta 1, a proposta 2, B, blá blá blá, né? Isso é básico, mas muita gente não faz. Na medida do possível, use fotos na descrição do seu serviço. Isso é muito bacana também, você pode ilustrar. Claro, na medida do possível, não vai encher de foto lá a proposta comercial, né? Deixa eu ajeitar que senão vai cair aqui meu suporte. Então, dentro do possível, colocar algumas fotos ilustrativas para ficar mais interessante, mais visual, né? Que as pessoas são muito visuais, a grande maioria das pessoas. Demonstre quais objetivos você vai ajudar o cliente a alcançar com esse serviço, né? E você tem que esboçar como você vai fazer isso. Então você vai reforçar nessa hora os benefícios que o seu serviço vai oferecer ao cliente. Quais os objetivos, como você vai ajudar ele, os objetivos que você vai ajudar ele a alcançar e reforçando os benefícios então para ele, que é aquela coisa, todo ser humano é egoísta, né? Todo mundo é egoísta e quer saber do que isso vai trazer de benefício para ele, para a família dele, para a empresa dele. Então, tem que bater nessa tecla. E também é legal tocar o terror, né? Mostrar os problemas que a pessoa vai ter se ela não te contratar, né? Aquela coisa, sempre sendo muito honesto, né? Íntegro, mas existem muitos problemas que podem acontecer e a gente vê por aí a rodo muito problema acontecendo por falta de um profissional responsável de qualidade, né? Que às vezes tem muito pica-fumo, como a gente fala aqui por aí, tem gente que faz projeto sem profissional, enfim, tem muita coisa que pode dar errado que é muito mais caro do que um projeto, muito mais caro, né? Vamos lá. A Michele pediu sobre empacotamento. Depois me fala de novo aqui, Michele, que eu falo mais pro final, eu libero aqui pra gente conversar. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Tem 20 minutinhos ainda de papo, né? Daí eu falo sobre exemplos de empacotamento de serviço, tá? Abaixo vamos listar 7 pecados capitais, tá? Olha só, deixa eu ver aqui. Tenho anotado aqui, 7 pecados capitais da proposta comercial. O que você não deve colocar na sua proposta comercial? Como que você não deve agir ali, né? Falta de clareza, que dificulta a compreensão. Falta de informações, né? Não vai suprir as necessidades do cliente. Falta de concisão, né? Frases longas, redundância, excesso de palavra. Também erro de ortografia, obviamente, né? A falta de um diferencial, de mostrar o que você faz de diferente dos concorrentes, o que você faz a mais, o que você traz de mais de benefício. Texto não persuasivo, né? A gente tem que usar argumentos convincentes para o cliente, que seja fora do perfil do cliente. Tô lendo aqui do livro. Fora do perfil do cliente, né? Você deve construir a proposta e as argumentações de acordo com cada cliente, cada caso é um caso. Por isso que aquele modelo de proposta que eu tenho lá no site, que vocês vão baixar lá no recursos grátis do arquitetoexpert.com, é só um modelinho básico, tá? Vocês têm que adaptar para cada caso de vocês, porque os benefícios são diferentes para cada caso. Cada cliente é um cliente, cada profissional é um profissional. E o número 7 aqui, o 7º pecado capital é a falta de coerência, né? As coisas aí, os itens da sua proposta comercial devem estar concatenadas entre si e devem fazer sentido. Então tem que ter coesão e coerência. Já falava minha professora de português lá no 2º grau, né? Tem que ter coesão e coerência nas redações. E a proposta comercial não deixa de ser uma redação, né? Beleza, pode me pedir depois aí, Michele. Queria ver se tinha mais algum comentário. Bom, praticamente tudo que a gente conversou aqui, né,
tá relacionado ao lado técnico, ao lado informativo e racional do negócio. Mas na hora da venda tem um aspecto do jogo aí que é muito mais importante do que toda essa parte técnica, que é o aspecto emocional. Legal? O aspecto emocional é muito importante. A gente fecha vendas, na maioria das vezes é na emoção, na grande maioria. A gente fecha na emoção, quero comprar, que legal, vou comprar isso aqui e tal, tal. Mesmo às vezes quando é algo que a gente realmente precisa, algo técnico, coisa assim, muitas vezes a gente fecha na emoção, né? E depois vem o racional para justificar, não, eu comprei isso porque eu estava precisando, eu comprei isso aqui porque realmente faz necessário. Que muitas vezes é verdade, faz sentido, mas às vezes a gente se engana também, né? A gente compra coisas que a gente não precisava de verdade. Então, as decisões de compra elas são feitas instintivamente, apesar de que como clientes a gente não gosta de admitir, né? A gente não gosta de admitir. É claro que a parte técnica e informativa é muito importante, pode ajudar muito a mudar o estado emocional. Quando você está explicando a parte técnica, você passa mais segurança, você passa mais calma, né? Enfim, tem diversas emoções que são influenciadas pela parte técnica da sua apresentação. Mas a gente pode fazer muito mais do que isso durante a apresentação. E na prática a gente pode afirmar que todas as decisões de compra acabam resultando da integração de 6 emoções, tá? São 6 emoções principais que você tem na hora do fechamento de compra. Eu vou falar aqui para vocês, vou até ler para não falhar, tá? Aqui do meu livro. As 6 emoções, podem anotar aí. Número 1, ganância. Você tem que despertar na pessoa aquela coisa, eu vou ser recompensado, vou ter um benefício se eu tomar essa decisão de contratar essa profissional, esse profissional. Medo, né? Medo, se eu não me decidir sobre isso agora, eu vou me dar mal, vou me ferrar, né? Então você tem que mostrar para ele que ele vai ter prejuízos se ele não te contratar. Quais são os prejuízos, problema na obra, enfim, tem diversas coisas que podem acontecer se ele contratar um profissional pior que você, um profissional ruim, ou não contratar ninguém. Altruísmo, né? Você pode despertar na pessoa o altruísmo, ou seja, mostrar que ela pode ajudar outras pessoas ao tomar a decisão de te contratar. Olha só, a sua família vai ter muito benefício com isso, sua casa vai ficar melhor assim, 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 os seus filhos vão estar melhor, mais seguros e tal, né? Então tem todos esses aspectos de altruísmo que você mostra que a pessoa está sendo boa para os outros se ela te contratar. Inveja, né? Essa é uma emoção meio controversa, mas que todo mundo tem também, né? Ou seja, assim, se eu não escolher isso, os concorrentes vão ficar na minha frente. Se eu não fechar esse contrato, o meu concorrente pode te contratar e ficar na frente, ter mais benefícios e eu não vou ter esses benefícios, né? Orgulho. Número 5, eu vou parecer mais inteligente se eu tomar essa decisão agora, despertar o orgulho na pessoa, nossa, eu sou foda, eu contratei essa profissional. Número 6, vergonha, vou parecer estúpido se eu não tomar essa decisão agora, né? Se a pessoa não te contratar, ela pode parecer estúpida. Então tem que usar isso com muito bom senso, né, pessoal? Com integridade, honestidade, claro. Mas a gente sabendo isso é muito mais fácil de convencer, de argumentar o cliente, de criar um estado emocional nele mais propício ao fechamento do contrato, beleza? Agora, eu tenho mais umas coisinhas para falar aqui, mas eu vou falar da pergunta da Michele, né? De exemplos de empacotamento de serviço. Ela disse que faz pacotes, mas não sabe se faz da maneira certa. Bom, empacotamento. Por exemplo, eu faço projetos arquitetônicos e hidrossanitário. Já é um pacote, né? Projeto e execução, já são 2 coisas, de arquitetônico e hidrossanitário. Já é um pacote. Se eu fizer só projeto e só arquitetônico, é só uma coisa, já é um valor diferente. Mas se eu fizer um pacote completo, o turnkey, né? Projeto, execução, hidrossanitário, PPCI, elétrico, aí eu faço isso, mas não sou eu que desenvolvo, eu terceirizo, eu tenho parceiros, bons parceiros, obviamente a gente tem que ter bons parceiros, é como se fizessem parte da nossa equipe, fazem mesmo parte da equipe, só que são terceirizados. Então, eu entrego um pacote completo. Isso, a maioria dos clientes gosta disso, recebe um pacote completo e, obviamente, é mais caro do que um pacote menor. Mas você pode ter outros tipos de variações também
Agora teria que pensar em diversas formas, mas por exemplo, eu vou fazer um serviço com maior rapidez, eu vou te entregar em pranchas diferenciadas para usar na obra desse jeito aqui, plastificado e não sei o que. Diversas formas, a entrega vai ser mais rápida, diversas mudanças, ou você vai, por exemplo, no caso do cliente querer desconto e tal, você pode ter um prazo maior para fazer, ou então se ele quer um desconto, ele vai poder pagar à vista e ter um pequeno desconto, mas sempre aquela coisa, é muito melhor você agregar valor do que dar desconto. Eu nunca recomendo dar desconto, tá? Mas existe aquela chavinha que muito cliente adora um desconto, então você pode usar essa questão de pacotes para dar uma percepção que ele está ganhando desconto, mas na verdade ele está, né, contratando coisas diferentes e está dando uma contrapartida para você, beleza? Compatibilização de projetos, claro, isso é uma obrigação nossa também, né? Mas você pode ter um pacote com a compatibilização incluída, ou senão o cara vai ter que contratar outro profissional. Mas compatibilização é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Cabe principalmente ao profissional arquiteto pegar o projeto estrutural, pegar o hidrossanitário, pegar o projeto elétrico, o PPCI, se tiver ali calefação, gás e tal, tem que fazer essa compatibilização, né? E falando ainda da parte emocional, a gente tem que buscar criar um cenário na mente do comprador onde ele possa se sentir inteligente, né, em tomar aquela decisão, que ele vai se sentir que vai sair na frente, vai se dar bem, né, escolhendo comprar o seu serviço, adquirir o seu serviço. Então, reforçar esses estados emocionais desejados, estados positivos, né? E quanto mais estados emocionais positivos que sua apresentação incita lá no seu potencial cliente, maior a possibilidade de convencer ele a te contratar, tá? Uma coisa final que eu posso falar aqui para vocês é que a gente tem que prestar atenção muito no perfil do seu cliente, a gente tem que ter o foco no cliente e entender o que ele dá valor. Por exemplo, se eu estou atendendo um casal que é bem natureba, né? Eles dão muito valor para a questão ambiental, né? Um pessoal mais ligado nessas questões de sustentabilidade e tal. Eu vou focar nisso no projeto, na hora da apresentação eu vou suscitar boas emoções nesse cliente, obviamente mostrando que o meu projeto vai ajudar eles, né, nessas questões ambientais, de eficiência energética, sustentabilidade, economia, uso da água da chuva, enfim, placa solar, etc, etc, né, reaproveitamento do óleo. Eu já fiz projetos com reaproveitamento de óleo, né? E é muito legal porque o pessoal usa o óleo para fazer biodiesel e ainda entrega para a gente um material de limpeza, né? Como pagamento pelo azeite lá, o óleo usado da fritura, tá? Então isso é muito bacana e vocês podem colocar como diferencial, é uma coisa que sai de graça para você e pode ser um grande diferencial para o seu cliente, né? Eu já fiz isso para uma construtora, essa questão do aproveitamento de óleo, e a construtora usou como estratégia de marketing falar dessas coisas, né? Dessa parte mais ambiental, e uma delas é essa questão do óleo, que nada mais é que ter um lugar para depositar o óleo lá, que o pessoal chega com a picape, retira o barril de óleo e deixa os materiais de limpeza para o pessoal lá do prédio. Beleza, Michele? Consegui dar umas dicas? Legal. A Fê está pedindo sobre nichar os clientes. Bom, a questão de nichar, eu sempre digo o seguinte, ó, a gente tem a questão de nichos de serviço e tem a questão de segmentos de cliente, né? Muita gente confunde nicho com cliente, né? Com público-alvo. Nicho é uma coisa, público-alvo é outra. O cliente ideal é a pessoa, é a persona, né? O avatar, como o pessoal fala, que você tem que identificar que é o cliente que você quer atingir. E nicho é o setor, por exemplo, eu trabalho na área industrial, né? Desenvolvo pavilhões industrial e tal. E aí esse tipo de área industrial, vai ter como cliente ideal, como público-alvo, digamos assim, né?
não é uma palavra muito boa, mas público-alvo vão ser o perfil de cliente que é, sei lá, dono dessas empresas, executivos, diretores dessas indústrias, e aí eu vou desenvolver ações de marketing e vendas voltadas para esse tipo de clientes, para eu conseguir conquistar clientes para aquele nicho de mercado, um nicho de projetos industriais, né? Então, essa é uma diferença. Mas assim, Raíza, para te dar uma coisa mais útil, né, do que simplesmente falar a diferença de nicho e de público-alvo, eu vou te falar sobre análise de mercado. Para você conseguir você nichar bem qual nicho você quer trabalhar, entender bem o seu público-alvo, qual o cliente ideal, você escolher mesmo, fazer testes, escolher com quem você quer trabalhar, eu vou te recomendar, quer ver, ó, a gente tem aqui a análise de mercado, tá? Você tem que fazer uma análise de mercado. Deixa eu ver onde é que fica aqui no livro. Não me lembro a página exata da análise de mercado. Ó, página 68 do livro eu falo sobre análise de mercado e nicho de atuação. É exatamente isso que você me perguntou, tá? Ó, vou ir aqui na página 68. Ó, análise de mercado e nicho de atuação. Aí eu falo sobre como você analisar o mercado, como você pode buscar referências, quais as plataformas na internet, quais as fontes, por exemplo, o sistema de inteligência setorial do Sebrae, enfim, diversas ferramentas que hoje a gente tem à nossa disposição para entender melhor o mercado, saber o que está em tendência de alta, porque não adianta pegar um mercado que está na hype, está aqui em cima, mas está em tendência de queda. É melhor a gente entrar em um nicho que está aqui embaixo ainda, mas está com tendência de alta. Então a gente vai surfar lá na crista da onda, porque a gente vai subir junto, né? Então isso é muito importante. A gente não pode escolher o nicho só por chute, né? A gente fala às vezes daquela questão da tríade, né? Eu tenho que ter habilidade, tenho que ter o conhecimento, né? E o mercado. Se tiver algo que as pessoas estão dispostas a pagar, eu gosto de fazer aquilo e eu tenho habilidade para fazer aquilo, esse é o meu nicho que eu posso atuar. Mas o principal não, mas uma parte muito importante que pouca gente sabe é que tem que ter mercado, tem que ter gente disposta a pagar por aquele serviço. Então, nada melhor do que uma boa análise de mercado. E aí eu posso até fazer uma aula só, uma live só sobre análise de mercado, tá? Porque não tem como eu falar tudo sobre isso aqui agora. Mas existem ferramentas online, ferramentas de diversas formas para a gente analisar, fazer pesquisas, buscar informações de pesquisa de base primária, base secundária, pesquisa que você mesmo pode fazer no mercado, tá? Tem materiais pagos na internet que a gente tem plataformas, por exemplo... deixa eu me lembrar uma legal. Uma dica gratuita é o próprio Sebrae, Sistema de Inteligência Setorial do Sebrae. Tem muita informação de mercado lá. E claro, você ter grupos de colegas, grupos de profissionais que podem trocar informações entre vocês, grupos colaborativos para conversar muito, estar em eventos, estar antenado e saber o que está acontecendo, o que está em alta, você conversar com as pessoas sempre perguntando para tentar pescar o que está acontecendo, quais as tendências, as tecnologias, né? Comportamento do consumidor está sempre ligado nisso, né? Então a gente tem que estar entendendo o mercado, ver o que tem tendência de alta para entrar nesses nichos, tá? E eu recomendo a parte de análise de mercado aqui do livro Empreendedorismo e Gestão de Escritórios de Arquitetura, tá? Beleza, galera? Olha aí, ó, a Paty falou que seria bom uma live só sobre mercado e análise de mercado. Muito legal, muito legal. Eu vou fazer sim. Eu quero fazer uma live por semana, tá? Manter a frequência. Claro que não dá para fazer todo dia como eu estou fazendo essa semana, mas fazer uma live por semana dá para fazer sim. Então, um dos temas pode ser esse aí, análise de mercado. Lá no meu podcast, lá no Spotify, entra lá no Spotify, procura lá Paulo Meson, arquiteto expert lá, que vocês vão ver que tem um episódio que é sobre análise de mercado, tá? Olha aí, ó, a Grace falou que acabou de comprar o livro. Viu, pessoal, como marketing de conteúdo funciona? Tô dando conteúdo para vocês aqui e vendendo ao mesmo tempo, viu? Beleza, galera. Obrigado a todos mais uma vez. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Amanhã eu vou falar sobre... Nem me lembro agora qual o tema de amanhã. Amanhã é sobre a questão de empreendedorismo mesmo, sobre essas questões mais
amplas de como administrar uma empresa, dos desafios que você tem de ter um negócio próprio e a diferença que é você ser funcionário, você tá lá na faculdade, né? São novos desafios e não existe uma faculdade para ser empresário, não existe faculdade de empreendedorismo, né? A gente estuda tantos anos para ser arquiteto, para ser designer, para ser engenheiro, muitos anos para ter esse conhecimento e não estuda para ser empresário, para ser empreendedor. Então isso está muito errado, a gente tem que estudar para ser empreendedor, né? Uma das coisas, por isso, foi um dos fatores que eu criei o livro e todos os meus outros materiais gratuitos também, tem o canal do YouTube, Spotify, o blog, tem o Instagram, que eu faço muita coisa aqui no Instagram também. Então a gente tem que estudar para ser empresário e amanhã eu vou falar sobre como ser empreendedor, empresário, os desafios e como a gente lidar melhor com isso, porque não é fácil não, muito pelo contrário, é bem difícil, bem complicado, né? Beleza, galera? Valeu, Fran, valeu, Grace, Sulamita, Fê, Pati, Ali, Ornelas, Ana Cléa, Michele, Flor, legal. Muito bom, galera. Bianca, muito obrigado pela presença de todas e todos aí. Hoje a mulherada em peso presente aí, né? Valeu pelos coraçõezinhos aí, muito bom. Valeu, Amanda. E amanhã estamos juntos novamente, tá, galera? Valeu, Vanessa. Um grande abraço e até mais. E quem não tá no grupo do WhatsApp aí, ó, me manda um direct que eu mando o link para você entrar no grupo do WhatsApp também. Beleza? Valeu, Miriam. Até mais.